Fazemos política quando nos olhamos com respeito, quando dizemos basta e quando exigimos ser ouvidas. Bem-vindos ao FemPowerCast, um espaço onde tratamos sobre segurança da mulher, defesa pessoal feminina. E hoje nós temos a honra de trazer a Priscila Yamagami, que é vereadora, mãe, esposa, mulher. E ela foi a primeira mulher no executivo depois de 460 anos como vice-prefeita. Olha que bacana. E tem uma coisa que vocês não sabem, agora ela é atleta também de academia, porque eu encontro com ela na academia. Isso é muito, muito bom. Ela vai falar um pouquinho sobre ela e hoje o papo vai ser muito importante, porque política é muito mais do que vocês imaginam, é sobre atuação. É isso aí. Bem-vinda, Pri. Obrigada. Você aqui. Muito bom. Eu que agradeço aí o convite, o carinho. A gente está com quem a gente gosta, é bom demais, né? Então, estou muito feliz de verdade de estar aqui. Vim feliz, acordei mais feliz hoje. E é isso, a política está em tudo. Né? Fala um pouquinho sobre quem é a Priscila. Bom, acho que você trouxe algumas coisas bem importantes, né? Eu sou mãe, professora, estou como vereadora, né? Fui vice-prefeita da cidade no último mandato e uma experiência muito incrível, assim, muito aprendizado. É uma mulher que tem um ideal, eu acredito que o Brasil pode ser um país melhor, a nossa cidade pode ser muito melhor. Eu gosto de pessoas, eu acho que política é isso, é relacionamento, é parcerias. Então, eu sou muito focada em gente, né? Gosto dessa área de RH. A minha formação é na área de comunicação, de marketing, empreendedorismo, né? Eu fiz mestrado em comunicação de mercado e eu entendo que a comunicação, marketing e pessoas, gestão de talentos, de vocações, tem tudo a ver. E isso tem tudo a ver com política e é pouco visto e feito alguma coisa realmente na prática. Então, eu gosto de trazer tudo isso. Tenho quase 25 anos na docência. Eu respiro educação, eu vivo educação a todo tempo. Mas já trabalhei em áreas comerciais, de indústria farmacêutica, hotelaria. Trabalhei muito em banco. Eu comecei com 15 anos, carteira assinada em banco. Eu tenho 38 anos de carteira assinada. Então, assim, um tempão, né? Eu comecei com 15. Na verdade, o primeiro emprego meu foi com 9 anos. Eu trabalhei num bazar no meu bairro, fazia os pacotinhos no bazar. Nem ganhava salário, mas nas épocas de Natal, assim, eu escolhi um presente. E foi uma experiência muito legal, porque eu falo, o melhor pacote de presente quem faz lá em casa sou eu. Você vê aqui? Valeu, né? Tudo é experiência, né? Tudo. Trabalhei com telemarketing, trabalhei no Bradesco, no Sudameris, depois fui para a agência de publicidade, né? Eu fiz propaganda e marketing na faculdade, adorei, mas eu queria trabalhar com marketing, então eu fui para uma indústria de conectores eletroeletrônicos lá no Guarapiranga, estava fazendo faculdade de São Paulo, trabalhei longe pra caramba, mas foi uma experiência muito legal. Depois fui para a indústria farmacêutica, onde eu fiquei quase 10 anos. Então, todos os médicos aqui da nossa região eu visitei, né, com a área de vendas mesmo, e aí foi uma super escola, porque a estrutura da indústria farmacêutica é incrível, assim, em termos de aprendizado. Aí caí numa sala de aula. Do nada eu tinha trabalhado com hotelaria, mas estava muito difícil. E aí eu estava fazendo uma pós em marketing turístico. E aí fui convidada a dar aula na Uninove. Era uma sexta-feira, segundo módulo. Eu ia competir com todos os bares da Vila Maria. E eu falei, vou, né? E fui. E aí tinha uma aula também no Memorial da América Latina. E eu me lembro que a minha mãe ia comigo, né? Eu morava em Suzano. A minha mãe ia comigo dar aula. E ela ficava no bingo, cara, na Francisco Matarazzo, jogando enquanto eu dava aula. Para fazer companhia, porque eu voltava 11 horas da noite sozinha, né? E aí, uma vez, ela viu aquela escadaria externa da Uninove ali do Memorial, os alunos descendo, eu subindo, era o começo da aula. Acho que descendo, na hora que eu peguei ela para a gente ir embora, ela falou, Pri do céu, né? Tinha 50 mil alunos naquela unidade. Nossa. E ela falou, Pri do céu, parece a Serra Pelada, como que você tem coragem de dar aula ali? Eu falei, não, mãe, eu dou aula para 80 só. Né? Porque ela viu aquele movimento, travava o metrô, travava o trânsito, ali era um negócio absurdo. E ali que eu comecei. E eu tenho uma história muito legal ali, porque eu comecei dando aula de sistemas de informações para análise gerencial. Era um curso de meio de ADM. Cara, eu tomei um abaixo-assinado na terceira semana. Jura? Por quê? Porque minha aula não era boa.
porque eu estava fora da minha área, né? E foi assim, nessa época, um professor me chamou e falou, Priscila, tem uma aula lá, tal, eu acho que é tua cara, vai. Eu fui, estudei aquela matéria terrível, tem tudo a ver com tecnologia, e eu era de comunicação, falei, mas vamos embora. Aí fui. E realmente a aula não estava boa. Eu também não estava gostando, mas eu nunca tinha dado aula. Eu falei, mas deve ser assim no começo, né? Quando eu chego na terceira semana, toda a sala de aula está na porta me esperando para entrar. Foi uma das melhores lições da minha vida. Sim. E eu me lembro, eu tenho amizade com eles até hoje. E aí eles falaram, olha, professora, a gente quer conversar com a senhora, porque a gente fez um abaixo-assinado e a gente está levando lá para o coordenador, né? Porque a sua aula não está legal. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos entrar na sala, me expliquem o que não está legal, me deem feedback sincero, assim como vocês estão dando, para eu entender o que está acontecendo, né? Aí sentei assim na mesa, eles todos ali, tinham uns 50. Aí eles falaram, que a senhora lê muito slide, a senhora é legal, mas a aula não é legal. Olha que fofura de feedback, gente. Aí eu agradeci, eu falei, nossa, que legal, vocês, né, poderiam ter ido direto no coordenador, vieram falar comigo, porque a gente achou que seria mais honesto até da nossa parte. Daí eu falei, vamos fazer o seguinte, então me dá aqui o abaixo-assinado, eu mesmo vou levar lá, já peço a conta, e a gente já resolve, vocês vão ter um outro professor, né? Aí eles ficaram meio assim, eu agradeci e desci. Aí fui lá falar com o professor Ronaldo, que era o coordenador, Ronaldo Pedrosa. Aí ele pegou, falei, professor, não rolou, né? Foi bom, tal, mas não rolou, ele sendo abaixo-assinado e tal. Aí ele falou, não, calma, Priscila. Eu falei, não, acho que melhor eu já pedir a conta. Ele falou, não, calma aí. Vamos fazer o seguinte, o Vladimir está com aula de marketing e você ficou com essa aula de sistema de informações. Ele é de ADM e você é de comunicação. Vamos trocar? Aí eu pensei, sabe aqueles anjos que aparecem na tua vida de vez em quando? Assim, era esse coordenador, né? Aí eu falei, mas não é ruim para o professor? Não, ele é parceiro. Aí ele veio, ele trocou a aula, me deu a de marketing. Aí eu estava muito mais em casa, mas mesmo assim eu falei, quer saber? Eu vou fazer mestrado. Aí fui fazer mestrado. E assim, aí comecei a dar aula de marketing, né, e estudando, aí tudo mudou. Mas eu falo que o feedback sincero, ele não pode ser visto como uma coisa ruim. Sim. Ele é um impulso para você melhorar. E também tudo depende de como você se postura diante da situação, né? Porque você se posturou de uma forma aberta, de uma forma... né? Você podia ter se fechado, vocês que estão... essa sala é culpa do outro, é responsabilidade jogar, do outro. Exato. E aí vai da minha primeira... Já vou começar perguntando a respeito de postura, porque a gente fala muito de postura. E você hoje, como a primeira mulher foi no executivo, agora como vereadora, qual a diferença na postura na política? Quais são os desafios? Porque a gente sabe que você, como mulher, num cargo, né, de autoridade, você tem que se posturar de uma maneira diferente, né? Quais são os desafios? Muito, né? Porque a gente estava conversando aqui um pouco antes e, realmente, eu venho de uma área que ela é uma área agregadora, né? A educação, aí, entendendo tudo isso. E hoje eu tenho amizade com essa turma, né? Para vocês terem ideia. Eu adoro eles, porque eu falei, eu sou uma professora antes deles e depois deles. Olha que contribuição na minha vida. Então, a gente vem de uma área muito amorosa, né? Porque a educação, para mim, é amor. Sim. A educação é vínculo, a educação é você se comprometer com o sucesso do teu aluno e você vê quando o discípulo supera o mestre, você fala, valeu a pena. Então, é uma área de muita parceria. Ou, pelo menos, deveria ser. Tá? A gente sabe que tem muitos casos que isso não acontece, mas eu acredito que vai caminhar por aí, né? Para que a gente realmente tenha uma educação efetiva. Então, assim, eu venho de uma área muito amorosa, de muita parceria, de muita união, cooperação. Quando você vem para a política e vê é só competição, tem uns flashes de cooperação, mas são muito difíceis, assim, são muito raros. Ou você se coloca, né, de uma forma amorosa, mais firme, porque isso é minha essência. Se é difícil eu mudar... Difícil você ver a Priscila dando pancada. Né? É aquilo que eu falei. Até se eu for lutar, eu vou pedir desculpa ou vou assoprar. Porque é o meu perfil, é minha natureza. Sim. Agora, você também não precisa ser bruto ou mal educado para se colocar. Eu acho que se colocar de uma forma firme, uma hora você tem que mostrar, agora deu, o limite é esse. Então, acho que colocar limites. E eu entendo muito isso na política, né? É você ter argumentos, fundamentos para persuadir. Então, muitas vezes você não precisa ser
tosco, não precisa ser, né, embrutalhado, mas ter argumentos. Então, com inteligência, você mostrar que você também ali não está para brincar, né? Você está para uma coisa séria, de responsabilidade. E aí, eu acho que tem muito a ver com a sua postura e os atos que você tem, né? Eu não gosto de me indispor, não gosto, mas às vezes é necessário, e com educação, né? Com respeito a outra pessoa que pensa diferente. Mas é um desafio, principalmente quando você vem de uma área que não é competitiva no sentido literal, né? Tem competição, claro, os professores, os próprios alunos, mas é um outro espírito. Que ele, inclusive, ele é imprescindível para você educar. Sim. Se você vem numa de competir dentro da sala de aula ou instigar a competição acirrada para os alunos, cara, você está num lugar que não é educação. Que é um ambiente de competição, mas não devia ser, né? Porque política, a gente precisa do outro. A gente, total parceria, né? A gente unir forças, Exato. né? Mas tem muita vaidade, tem um glamour, um status que, para mim, é uma grande ilusão, efêmero. Você perde o mandato, você perde, né? E eu acho que, assim, a educação... E ser professora, que para mim é uma bênção, né? Assim, é um presente mesmo de Deus. Ele me faz olhar para a política de uma outra forma. Priscila, agora você é vice-prefeita, você é muito assediada, né? Quando a gente sai na rua, eu falei, mas eu já era acostumada, tá? Porque meus alunos me assediavam. Então, assim, cara, tá tudo bem. É muito mais efetivo a questão da educação ali, porque se é um assédio pelo cargo político, ele vai passar, se é só isso. Se é uma relação que você construiu, ele nunca vai passar. E é esse o X da questão. As pessoas se iludem com a política, que é uma cadeira. Mas você não é uma cadeira. É que as pessoas se iludem com poder, né? Assim, é isso. Digamos. E eu falo, eu brincava, depois eu vi que era tão verdade o que eu falava. A poderosa é a professora. Não era a vice-prefeita e nem é a vereadora. Quem tem poder mesmo é o professor, é a mãe. Porque ele transforma a vida ali de verdade, na lata. Exato. Então, é isso que é uma grande ilusão, né? É claro que a gente está num lugar que, se você realmente puder transformar vidas de verdade e com efetividade na política, é incrível que é em escala. Mas onde você transforma mesmo? É no teu dia a dia. Sim. Pri, mas por ser um ambiente, eu acredito, mais masculino, né, a política. Predominantemente ainda, né? Infelizmente. Infelizmente, né? Porque mais mulheres na política ia ser maravilhoso. Igual lá na Islândia, que é mulher em todos os cargos, eu acho incrível. Você acredita que você tem que ter um posicionamento diferente para impor mais respeito ou para ser ouvida, para ter sua voz ativa? Muitas vezes sim, né? Porque tem aquele olhar que é o pior. Porque quando fala, você ainda tem chance de rebater. Quando não fala e faz... Tinha que ser mulher. Tinha que ser mulher, ou falhou porque esqueceu o que ia falar, ou deu um tropeço e tal. Aí realmente é mais difícil, né? E você sente isso em tudo. Eu não gosto dessa atenção seletiva para isso, sabe? De você ficar, tudo é porque é mulher. Não gosto, mas não tem como você não olhar para isso. É natural, porque é aquele machismo mesmo que ele está enraizado. Eu falo, muitas vezes a própria mulher faz atitude machista. Muito. Dirigiu lá, fez uma besteira, tinha que ser mulher. A mulher fala. Então, a gente se vigiar mais, a gente ter mais sororidade, não na palavra bonita, mas de pegar na mão e falar, você está bem? Eu vi que aconteceu tal coisa, e aí? Você está legal? Precisa de alguma coisa? Sabe, não precisa soar falso também, se às vezes você não curte a pessoa ou não tem tanta amizade, mas mostra um apoio. E, de preferência, de coração. Porque, né? às vezes, é invisível, né? E a gente não consegue enxergar. Eu vou falar para você, humildemente aqui, eu sempre falo para a Paty, o quanto esse trabalho me ensinou e o quanto eu era machista. Assim, lógico, não em todos os pontos, mas em vários pontos. Por exemplo, falando de violência da mulher, eu sempre fui aquela que falava, por que não denuncia? Por que não sai? Por que não vai? Né? E isso é uma forma machista de ser. Né? Exato. Porque a gente sabe que a agressão é a gota de um copo que já vem se enchendo há muito tempo. Né? E, por outro lado, o que eu tenho visto? Eu acho que vocês estão acompanhando também. Mulheres que estão usando isso de forma mentirosa. Sim. Então, assim, isso aí acaba com a nossa galerinha, né? Por quê? Quantos fake news aí estão sendo levantados de mulheres que
que usaram isso para se beneficiar. Então, assim, isso é muito triste. Aí vai a violência contra o homem, né? Eu tenho amigos que apanhavam da esposa. Sim, cara, sem dúvida. Que negócio bizarro também, que é horrível. Sim. Mas isso, não entra na lei tal. Por quê? Porque entra no crime comum. Pô, mas também não é uma coisa legal. Você vê? Então, é o ser humano. Sim. Né? É o que eu falo pro meu pai, muitas vezes ele fala, categoria tal, ou a política, ou não sei o quê. Eu falo, pai, é o ser humano. É homem, é mulher, independe. Cara, é uma questão de consciência mesmo, elevação de consciência. Sim, se você exatamente. tem vontade de bater no seu marido, cara, separa. Uhum. Porque não existe você querer o outro bem fazendo algum tipo de violência. Você não quer a dor do outro, nem física, nem moral, nem psicológica. Então, se você está no nível de bater, deixa ele ir embora. Sim. E preserva a amizade. Às vezes, você é o pai do seu filho, enfim. Poxa, falta essa consciência, né? Então, eu acho que é das duas partes. A gente vê menos incidência, claro, é muito mais a violência contra a mulher. Sim. Né? Sem dúvida. Mas agora a gente vê revelados aí casos de mulheres que também faziam esse tipo de coisa ou mentiam para poder ter alguma vantagem. Então, assim, é aquilo que a gente falou antes. É quando você deita no teu travesseiro e fala, o que eu estou fazendo? Será que Deus está achando bacana? É simples assim. É verdade. É o que precisa ser conscientização desde sempre, né? A educação está muito nisso. Eu estava numa palestra até do PL Mulher, eu fui sábado e estava a psicóloga lá, que eu sou super fã dela, o conteúdo dela é muito bom, a Luciana Garcia Lima. Sim. Ela é ótima, né? Eu sempre li as colunas dela, o que ela escreve, ela é muito doce, assim, ela tem uma... Ela passa muita confiabilidade, então eu falei, eu quero ir na palestra dela e foi bem bacana. E ela estava falando dessa questão, contou muitas coisas dos traumas, né, de infância. Então, eles acontecem normalmente na escola e na casa, né? Então, eu falo, se a gente não focar a estruturação da família, e estruturação que eu estou falando, assim, psicológica mesmo, consciente, até religiosa, sabe? A gente precisa acreditar. Poxa, a gente está sem Deus no coração, independente da religião que qualquer um tiver, e está tudo bem, mas, poxa, a gente não está temendo que tem uma coisa muito maior. Então, está faltando, eu acho que essa educação religiosa na casa, essa porque até na religião tem mais religião do que o próprio Deus, né? Exato, tem mais política. Tem mais política, né? Poder, religião, do que o próprio Deus, do que o próprio Cristo. É a fé, né, Mia? A Exato. fé de que, caramba, a gente está aqui por algo muito maior, por uma evolução, né? A consciência, o automático. Então, assim, várias questões na família. E aí eu vejo... Claro que os dois, né, o homem e a mulher, mas a mulher, ela tem esse papel. Já que ela tem todo esse lado mais sensível, mais até frágil, muitas vezes, ela também tem um papel de olhar para essa família e falar, cara, como que a gente vai construir, eu também ou acredito nisso, ou pôr pilares aqui. Tanto que a gente sempre fala que o projeto do FemPower é exatamente isso. Além das pessoas também entenderem que é uma forma de educação, porque a defesa pessoal é o inibidor. É você educar mesmo sua mente, seu corpo. Controle, a gente né? tem a ideia também de que assim, os homens, ele também, a grande maioria, lógico que deve ter um ou outro, eles não nascem agressores. Total. Né? Eles se tornam agressores. E talvez se a mulher identifica antes, ela consegue, entendeu? A mulher, ela tem esse poder. É isso, a gente tem uma visão além da Exato. Ela tem esse feeling maior do que o homem. Então, ela identificando antes, né, a violência psicológica, ela consegue mudar esse cenário. E é isso que a gente acredita. É isso. Como mãe, né? A gente faz muita roda de conversa nos nossos workshops e a gente fala que é você identificar os sinais e a gente também educar as crianças para não ter essa questão reforçada de gênero. Os meninos precisam também falar sobre sentimentos, precisam abrir o coração, né? Precisa entender essa relação de homem e mulher que, se você empurrou ela, não quer dizer que você gosta. Peraí, você também tem que ser carinhoso com ela, mudar essa percepção de amor, né, que não é através da agressão. E as mulheres também, porque, como você falou, muitas vezes elas são as julgadoras de outras mulheres. Mas ela estava usando assim também, ela estava com aquela roupa, ela estava daquele jeito. Então, uma série de coisas que a gente tem que mudar na base e ensinar para as crianças, porque muitas mulheres se sentem confortáveis em contar coisas para nós que aconteceram com elas nas rodas, mas os meninos também. Olha que às vezes eles sofreram abusos, às vezes eles sofreram coisas que eles não sabem como... A própria rejeição. Que como externar, acabam se tornando violentos, enfim...
é muita coisa que a gente precisa trabalhar desde a base. É isso. A educação é fundamental. Eu estava lendo, né? Eu leio lá um monte de livro ao mesmo tempo, depois fico até louca. Inteligência emocional na gravidez, né? Então, assim, você trabalhar o planejamento familiar e que vem desde a construção do namoro. O namoro, depois a relação, depois como que aquele filho, aquela vidinha vai ser concebida, em que ambiente, como que tá. Cara, aquilo já afeta total, né? E eu fiz muito teste, né, quando eu estava grávida. Assim, eu punha muita música clássica, assim, com fone de ouvido para ela ouvir. Eu procurava... Alguém falou para mim uma vez, Pri, eu usava muito salto, assim, era coordenadora lá na Brás Cubas, né? E eu usava muito salto. Aí uma vez alguém falou para mim assim, Pri, na gravidez, procura usar mais sapatilha, né? Por quê? Porque se você se machucar, quem vai sofrer é o bebê, porque você vai ter que tomar remédio, e isso ultrapassa a barreira. Aí, sabe? Então, cara, cada coisa. Daí eu achava aquilo muito incrível, assim, como afetaria. E o cuidado, né, que você tem. Eu tive uma gravidez, assim, eu tinha 38, então, e eu queria muito ela, então a gente fez, né, tivemos que fazer bastante tratamento. Eu tinha uma síndrome fosfolipídica, não sei o que, enfim. Mas foi tão incrível a gravidez, assim, eu curti tanto e aí eu ficava observando as coisas que eu fazia, como que ela reagia ali, chutava mais, menos e tal, né? E eu falei, cara, como é incrível essa questão da concepção. Então, assim, aí hoje você fala, não, a pessoa nem teve pré-natal, pô, né, saúde pública, direito básico. Imagina isso tudo. Então, é toda essa questão de você estar num ambiente propício, favorável, harmonioso. Lógico, claro. Cara, então é muito maior. O buraco realmente ele é muito mais embaixo e a gente precisa fazer política pública para isso. E eu acho que a gente precisa aprender também a parar de apagar incêndio, sabe? Trabalhar lá na base, exato. Planejar, prevenir. Exato. Né? Por isso que a gente tem uma das leis que é o planejamento familiar e a conscientização de meninas em todas as unidades de saúde do município. É falar sobre isso, é trazer, é fazer escuta. O que eu falo na escola? Cara, não tem escuta, só tem conteúdo. Exato. Cara, ouve essas crianças, esses jovens, a gente aprende tanto, né? E não tem. Exato. Então, a educação, gente, ela precisa... Ela precisa ser todinha. Exato, porque senão a gente fica até lá na briga, que nem tem a briga, aborto, não aborto. Mas vamos trabalhar no antes. É isso. Porque chegou lá, já tem trauma, já tá estragado. Com 11 anos, a menina vai ter um bebê. Cara, exato. Vamos ela ter aquele bebê na barriga, legal. Eu sou contra aborto, salvo aqueles casos de lei, eu sou contra. Mas aí você vai ter uma menina de 11 anos tendo um bebê? Não vai. Mas aí vai ter. Então, como que fica? Uma criança tendo outra criança também. Aí fica discutindo, sendo que podia... Antes. Exato. É aquela questão de você, em casa... Porque essa mãe também está com problema. Lógico. Então, é na mãe da mãe. São gerações que a gente vê. Porque a gente vê os padrões repetindo. Exato. Né? Aquela criança que teve filho com 14, casou, separou, blá, blá, blá. A filha dela possivelmente... Não é regra, a gente sabe disso que não, mas possivelmente tem ali um padrão. E quem não conhece tantos casos assim? Nossa. Então, a gente vai vendo aquilo repetir. Caramba, cortar esse ciclo, mas, como você falou, de forma efetiva, com política pública, intervenção na escola, de uma educação que olha para tudo isso e conta o que acontece. Né? Eu estava lendo lá, até repostei, né, o Japão, nos primeiros anos de escola, ele vai falar de ética, ele vai falar de moral, de respeito, de coletividade. Não, a gente já está indo para a educação tecnicista. Tudo bem, matemática, português, geografia é isso, mas as outras habilidades. Aí virou um itinerário formativo no ensino médio que vai para o online, que ninguém assiste, que não é assim que é colocado, virou um empecilho na vida das crianças que estão pré-vestibular. Cara, tá tudo errado. Sim. Volta para trás um pouco, vamos olhar lá para a creche. A independência, exato. Né? Aí da creche, vamos olhar para o infantil. Os meus filhos estudaram em escola japonesa, porque eu morava no Japão, né? E aí meu filho com 4 anos, ele vai na creche, aí 4 anos você deixa ele na porta, ele tem que trocar o sapato sozinho, tem que pendurar uma toalha. Independência. Exato. Às vezes parece uma bobeira, mas é muito assim. É a auto-organização, exato, a autogestão. Por exemplo, na escola, aí já com 7 anos, não tem
Não tem pessoa que limpa a sala, não A tem pessoa que serve almoço, então cada um eles vão para a escola sozinhos, né? Na verdade, não pode levar. Até porque você tem a questão de segurança pública funcionando. Deus livre, se for sozinho, nunca mais você acha. Não, é porque assim, na verdade, eu não sei como, tá, Pri? Lá, nenhuma criança estuda a mais de 2 quilômetros da sua casa. Você tem toda uma organização logística que favorece. E aí você vai lá na prefeitura, coloca seu endereço. Planejamento. Exato. É gestão e planejamento. Exato. Então, assim, é isso que precisa. Aí eles vão juntos, entendeu? Eles têm um ponto de encontro. É outra realidade. A gente tem que começar a implantar aqui de acordo com a certeza. realidade. Mas assim, mais planejamento. Total. E parte é possível. Sim, é possível. Nós temos grana para isso. Nós temos verba, Fundeb, tem dinheiro, tem. O grande filé da arrecadação municipal vai para a educação. Só que tem má gestão. Só que não tem planejamento. Só que tem outras questões. Tem muito negócio. Não dá. Educação não dá para negociar. Professoras que elas falam que tá assim. O professor está adoecido. E é o que eu falei para vocês lá no começo. Se ele soubesse o poder que ele tem, se ele fosse estimulado, fosse estruturado, fosse preparado e fosse gerido para que ele plenamente possa exercer para os vocacionados, tá? Porque tem muito que não é vocacionado. Sim, claro. E tá ali porque gratificação, 2 férias no ano, umas coisas. E depois ele fala, puxa, eu tô doente. Porque ele nem tá curtindo aquilo que ele faz. E o professor tem que amar. Tem que ser missão. Tem que ser missão, tem que ser sacerdócio, é vocação. E às vezes nem ganha mal, tá? Quando você olha para a rede, você vai olhar nas transparências aí, não ganha. Só que ele não faz aquilo que ele está realizado. Então ele tem um vazio existencial. Eu falo um buraco dentro dele que não vai suprir com grana. Ele vai suprir com realização. Então, dá passo para trás. Vamos retomar essa carreira. E aí? É gestão? É educação? Dentro de qual área? Quando eu comecei a coordenar, né, eu coordenei muito tempo, acho quase 14 anos, eu cheguei a coordenar 9 cursos na Brás Cubas. Cara, o MEC veio para renovar o reconhecimento lá de alguns cursos, publicidade, jornalismo, marketing, comunicação institucional, web design, desenho de animação, rádio e TV, dava 9. Eu cheguei a coordenar pedagogia, não é minha área. Né? Eu achava um crime. Estava ali e falei, meu Deus, né? E aí, eu coordenando tudo isso, e eu falava para os professores, professora Michele, qual é a disciplina que você quer? Aí eles falavam para mim, como assim? Como sempre? Eu falei, não, qual é a tua praia? O que você curte? Não, mas eu estou aqui há 12 anos na Brás Cubas, nunca me perguntaram isso. Eu falei, tudo bem, mas eu estou perguntando, o que você quer dar aula? Arte marcial? Mas você quer jiu-jitsu, karatê? Qual? Não, mas nesse nível. Por quê? Porque se a Michele tiver feliz dando aula, dando uma aula que ela curte, que ela entra na sala, não tem intervalo, não tem hora do banheiro, não tem, ela está tão plena ali. Eu tenho alguma dúvida de que essa educação vai ser efetiva? Nenhuma. E eu tenho um exemplo que é de uma amigona minha, ela fala, Pri, quando você perguntou que aula que eu queria dar, eu assustei. Eu falei, mas isso é gestão. É colocar as pessoas certas nos lugares certos, é gestão de gente. No serviço público, né? Total, eu trabalhei na prefeitura de Guararema, eu era concursada, só que aí, na época, como eu era formada em recursos humanos, aí eles me colocaram no balcão de empregos pelo fato de ser formado. Quem era formado em turismo ia lá para a Secretaria de Turismo. Então, eles tinham, até por causa da ISO 9000, que eles tinham lá na prefeitura, eles tinham direcionamento. E isso é muito importante. Muito, é básico. Né? Porque, às vezes, você vê, mesmo no serviço público, você vê pessoas formadas em nada a ver. Fala, o que você está fazendo aqui? E você não sabe da maior. Quando isso daí eu falei, cara, que legal isso. Aí eu tinha um timão. Cara, a gente estava em crise, o diploma de jornalismo caiu, o curso de publicidade, a demanda estava baixo, era alto o custo da mensalidade, a gente estava numa crise. Então, a gente fazia DR com os professores todo semestre. O Alan vai lembrar. E aí, porque ele via a gente em reunião, assim, às vezes fazia 6, 7 reuniões por semestre. Ele falava, Pri do céu, porque a gente punha a cabeça para funcionar, né? Para não deixar os cursos morrerem. E aí eu lembro que eles falavam, Pri, mas eles tinham uma paixão, cara, pelo curso. Vamos criar agência experimental? Vamos criar agência experimental. Mão na massa da galera. Aí a gente fez a agência experimental com os 9 cursos juntos. A galera tinha aula prática e a gente chamava clientes de verdade. Então, todos do terceiro setor, Santa Casa, UNAI, Tradef, Fundação MGI, eram nossos clientes. E aí eles davam toda a consultoria de comunicação integrada, porque daí entravam os 9 cursos. Olha que riqueza. E tinha briefing. O cliente vinha, fazia o briefing, eles iam criar identidade visual, começando a internet. O Fera, da Fernanda, que é, né, a vereadora, o Grupo Fera, a gente que criou
toda a parte da identidade visual, Legal. aquela ferinha, Sim. todos os alunos. Então, assim, e eles viam o trabalho deles indo para o mercado, e o que acontecia? As agências, os clientes começavam a contratar eles, porque eles já tinham prática. Sim. Então, era um negócio incrível. Aí deu um fôlego para os cursos, a gente remodelou lá a comunicação, que era comunicação social, depois virou tecnólogo, porque o custo da faculdade era alto, e eu me lembro que ali a gente estava meio que perdendo o FIES, enfim, né? Fizemos muita coisa. Mas os professores, eles viviam a gestão comigo. Eu não fazia gestão sozinha, eu fazia com o time. Isso é muito e legal. eram uns caras muito bons. Então, assim, a educação levada, né? Aí, no caso, era ensino superior, mas se você levar para a base, trouxer as pessoas vocacionadas para as áreas que elas se identificam e tal, e der estrutura para o professor em sala de aula, e eu concordo que eu tive um caso de inclusão lá na época que não foi fácil, mas hoje você tem a questão da inclusão, que é um mega desafio. Sim. E aí precisa trazer todo mundo para o jogo para achar as melhores formas juntos. Cara, a gente vai ter resultado incrível, eu não tenho dúvida. Só que precisa inovar. E quando a gente fala em inovação na educação, a gente pensa em tecnologia, que não é necessariamente, ela vem também, mas é tecnologia humana. Exato. É propor novas possibilidades, né? Beber de Desenvolver fontes o que estão ser dando humano, certo. né? Exatamente, né? Então, assim, eu acredito muito nessa educação possível, né? E a gente está falando disso para quê? Para que a gente possa incluir tudo isso e cuidar dessas famílias, cuidar dessa educação básica para ter o resultado. E eu falo, é em escala. Quando a gente faz uma coisa legal, quando a gente faz uma coisa ruim, é em escala que você assassina ali serial killer. Mas quando você faz uma coisa legal e efetiva, é em escala. E hoje eu encontro, né, meus alunos por aí e eu vejo, né, quando ele está bem, você fala, cara, eu tenho parte nisso. É bom, não né? Muito tem bom. preço, não tem Pri, opa. Pode falar. Além da educação, né? Quando a gente fala de defesa pessoal feminina, a gente também inclui segurança, né? Segurança pública. Segurança pública. Como que você vê isso dentro da política? Hoje, assim, o caos, né? Eu até respondi, teve uma caixinha esses dias falando de segurança pública, da questão do Rio de Janeiro. É filme de terror, né? É uma cena de guerra mostrada para o mundo. Eu falei, no nosso cartão postal, que é o Rio de Janeiro, e você mostra para o mundo. Aquilo é tão triste, é tão deprimente. E, assim, tá todo mundo, parece que anestesiado, né? Então, você tem leis que não ajudam. E eu sou muito defensora da polícia, em qualquer, né, que seja polícia civil, polícia guarda municipal, polícia militar, em qualquer instância aí da polícia, eles estão tentando. Só que, assim, ele prende, uma lei solta. Então, assim, tem uma coisa aí muito esquisita. Tá, falho, A gente né? sabe que tem alguma coisa muito esquisita. Então, eu vejo que, assim, mudar a lei, urgentemente, a gente precisa mexer nas leis de verdade, colocar pessoas sérias nas lideranças que entendam que isso faz sentido. Eu falo, a curto prazo é segurança hard. Não tem jeito. É apertar mesmo. Eu falo, gente, saidinha. Visita íntima. Cara, o cara tem mais privilégio do que o trabalhador. Isso aí tá tudo errado. Desculpa. O cara tem que ficar ali quietinho e trabalhar. Concordo. Exato. Eu falo, o cara tinha que estar nas Produzindo, nas né? cadeias, nos presídios, Produzindo. trabalhando, sem dúvida. estudando. Essa cabeça vazia ali, o coitado que fez um crime muito ruim e o que fez um crime médio juntos, você está fazendo escola. Exato. Então, assim, temos que pôr essas pessoas para trabalhar. Vai plantar. Nossa, aqui em Mogi tem muito. É o Cinturão Verde. Põe essa galera para plantar. No outro dia, ele nunca mais rouba nada. Porque a vida do nosso produtor é muito dura. Exato. E eles, tanto é que os filhos dos produtores não querem ir mais. Nós, daqui a pouco, não vamos ter o que comer. Então, isso também é outra questão séria. Põe, planta. Quer comer? Planta. É tão bonita a questão de você semear, plantar e colher. E é uma aula. Né? Exato. Então, assim, está faltando política pública para ressocialização de verdade. Está faltando lei, está faltando estrutura para os policiais. E é a curto prazo isso. E a longo, educação. Eu falo, a curto prazo é uma segurança de verdade, efetiva. E a longo prazo tem que a gente estava investir na comentando educação. assim que a gente fala de um Brasil como todo, mas a gente tem que olhar para o nosso Brasil, né? E o seu Brasil, o que você tem feito.
Disso, eu sei que você tem bastante leis propondo aqui em Mogi. Fala um pouquinho das leis, dos projetos de leis, e é do que isso, tem sido né? feito aqui em Mogi. O que você contribui dentro de onde você está. E aí eu falo, eu acho que a nossa menina dos olhos hoje é o nosso PLA, né? Programa Liderança Ativa, onde a gente está formando pessoas politicamente. Para ser candidato, não necessariamente para ser um líder. Quem é líder? Todo mundo, né? Ou você é um líder político, ou você é um líder na sua empresa, ou você é um líder na sua área, ou você é um líder na sua família. Você está atuando em liderança, em comunidade, enfim, né? Criar crianças para liderarem. E aí a gente tem falado, Mi, muito de você se apropriar. Por exemplo, eu quero melhorar a iluminação pública da minha rua. Então, ali a gente ensina o caminho para isso. Você tem que procurar o vereador? Pode ser que, se o negócio não for resolvido, sim, mas você tem várias formas. Então, você tem o 156, o Colab, você tem a forma de chamar a tua comunidade e olhar para os problemas ali comuns e tal. Gente, vamos fazer um pedido, vamos lá na Câmara, no vereador que a gente votou, e vamos falar, aqui a gente está com problema X, representa e leva. Então, assim, tem esse papel. E é o que a gente está ensinando, né? A última aula agora, que foi sábado retrasado, a gente falou o que era um PPA, um plano plurianual, uma LOA, uma lei de orçamento lá básico da prefeitura, o que é uma LDO, uma lei de diretrizes, né? E demos em Moranguinhos, tínhamos umas 50 pessoas lá. Que legal. Caramba! Então tudo que a prefeita hoje está fazendo foi planejado na gestão passada. Então, o primeiro ano dela, nada foi planejado por ela? Exato, foi todo planejado pela gestão passada. Esse ano, ela está executando o que foi planejado por uma outra pessoa. Não sabia. Então, quando a gente tem um problema de pancadão, a gente liga no 156, depois liga não sei para onde, depois entra... Para participar de um conselho municipal, entra na aba Conselhos, inscrições, se inscreve, você pode ser presidente de um conselho da sua área. Então, a gente está dando todo o caminho para as pessoas acionarem a prefeitura, pedir os serviços que são de direito e também entender o papel do vereador. Né? E aí a gente fez isso, a gente explicou um pouquinho liderança, explicou o que era a questão dos poderes e até acabou entrando um pouquinho na questão ideológica. E eu falo, gente, ideologia, você pode ter a sua, legal, bacana, né? Mas a política pública tem que estar acima disso. Muito acima disso, porque a ideologia, ela tem, hoje, ela está, e é uma briga, né, do nosso país, essa polarização absurda. Cara, a política pública, ela vai além. Às vezes você tem que lançar mão de políticas públicas mais sociais, que vão mais ali para o chão, que vão mesmo realmente alimentar como que a pessoa vai pensar se ela não consegue comer. Você tem que praticar políticas públicas mais sociais. E tem que libertar as pessoas. Tudo bem, vai comer, legal, mas vai estudar, vai empreender, vai crescer, vai se libertar. Um Estado mais enxuto, porque o pagador de imposto, que a gente sabe que está aí sendo todo... hoje a gente está fazendo fatias no pagamento de imposto para privilegiar uma massa que vira massa de manobra de eleição, e a classe média pagando tudo isso também uma hora não vai aguentar, a gente sabe disso. E aí o investidor do nosso país está saindo fora porque ele é o vilão. Não, a gente precisa dessa empregabilidade, desse investimento em inovação, tecnologia. Tem um amigo nosso que foi para o Vale do Silício. Ele foi um líder expoente aqui em Mogi e foi para o Vale do Silício, né? Porque ele conheceu a Casa Branca, Obama, o Vale do Silício, e olhou para tudo, e a gente foi conversar depois, um professor de tecnologia. Ele falou, Pri, sabe o que muda lá daqui? Aí eu falei, imagino tudo. Ele falou, tudo nada. Sabe quem está lá? Brasileiros, indianos, chineses e, claro, os americanos. Mas nós ainda somos a maioria lá no Vale do Silício, as mentes brilhantes. Só que o governo investe sério e tem competitividade, o país é sério, política pública séria, uma estabilidade jurídica, e tudo isso afeta. Mas são as mentes nossas. A gente teria toda a condição de pegar essas mentes. Eu vejo porque eu dou aula para análise de sistemas do empreendedorismo para eles na FATEC. A gente tem ninjas nossos, com mentes incríveis. Mas o que você não tem? Seriedade. Então, ele falou, Pri, não muda nada, só muda que o governo é sério. Então, a gente precisa de governos, lideranças sérias, né? E aí, é isso. Dentro do seu Brasil, a gente criar... Porque o líder sério, o governo sério, ele não vem de Marte.
Ele é uma liderança no meio da população que se destaca por algumas questões e vira um político eleito, enfim. Mas ele não vem de outro planeta. Então, se a gente não trabalhar a questão da educação política na base para que novas lideranças despontem, para que novos seres com consciência, com honestidade, que é o básico, se despontem para virar os novos políticos, que é muito papel do Renova BR, né? Criar novas lideranças éticas, íntegras, e vá para esses lugares, a gente não vai mudar. Então, o que a gente entendeu? Vamos ensinar políticos caminhos para que a população participe disso. Não adianta ela ficar lá, vereador, político, prefeito, governador, se ela não está fazendo a parte dela. Ela nem sabe. Só que ela não sabe. Aí a gente ajuda ela a saber, a entender, para que ela faça isso. Né? Então, eu acho que assim, o PLA é a nossa menina dos olhos e as leis que a gente coloca. Então, assim, por exemplo, a lei da defesa pessoal, a lei da menopausa, as aprovadas, né? A gente está com 11 leis lá tramitando, 13 leis, mas a aprovação também ela é demorada. Então, é um trâmite que vai para as comissões. E, precisa ter segurança jurídica para a gente poder colocar essa lei em prática, porque eu coloco a lei, mas o executivo vai... Eu proponho a lei, mas o executivo vai executar a lei. Então, precisa ver se eu não estou entrando na alçada que não é minha, de propositura. Porque a execução não é minha, é do executivo. E eu fui do executivo. Então, para mim, é mais difícil porque eu já executei. Então, eu sei que... Não, prima, mas aqui é nossa praia, é só legislar, não é executar. Eu já estou ali. Como que a gente vai executar? Como que vai executar, de que forma vai fazer? Então, a gente tem que se ater ali ao nosso raio de ação. Aí vai para o executivo vai colocar em prática. Então, precisa muita conversa. Eu tenho que estar alinhada com a prefeita, no sentido, prefeita, vamos colocar, não tem uma... Pô, ela tem que se animar, tem que ter estrutura, verba, orçamento e tal, para ela poder fazer. Mas o que eu falo? Como a gente é um pouco elétrico, por exemplo, eu tenho a lei da defesa, a lei da menopausa, a gente tem algumas leis de empreendedorismo. Eu já estou criando os grupos para a gente efetivar. Então, um aulão vai ser uma escuta, o que realmente elas precisam quando for para a ponta lá, as crianças forem ter a execução da lei de defesa pessoal. Mãe, o que te deixaria tranquila? Que a criança não fizesse golpes de tal luta, ou que fosse num contraturno da escola, para a gente poder aplicar com mais efetividade. Então, a gente já vai preparando o campo para poder que o executivo já tenha, a gente já fez essa pesquisa, dá para viabilizar via a lei atleta mogiano, por exemplo, uma LID, né, a lei de incentivo ao desporto. Então, eu gosto disso. Eu quero levar, a gente tem problema, mas a gente está propondo solução, mas a gente já está propondo parceria, enfim. Como que vai... Porque, meio às vezes, executando. Tem um monte de lei, mas como que você executa essa lei, se você não tiver relacionamento com o executivo, bom, e se você não der alguns caminhos, que a gente tem muita parceria, a gente já tem muita relação. Então, por que a gente já não levar isso pronto lá para que isso agilize? Eu falo, vamos executar no legislativo, né? E é isso, eu acho que... E aí, nesse sentido, você vai trazendo as pessoas para perto do mandato, elas vão entendendo que o mandato, ele pode ser de verdade. E, nesse sentido, eu tenho alguma vantagem, porque as pessoas me conhecem antes de ser política. Então, eu tenho muito aluno, muito professor, muito amigo de lá de trás, e as pessoas falam, não, mas você está pegando os contatos das pessoas, para quê? Para depois mandar propaganda política? Eu falo, gente, não, é para a gente poder saber, por exemplo, quantas empreendedoras mulheres tem na cidade, quantas... Mas as pessoas têm medo. Por quê? Porque a política, quando você fala política, tem uma mega... Tá desgastado já. É uma desconfiança, totalmente descredibilizada. E a gente vai ter que resgatar isso. E a nação. Mostrando trabalho, não é? Blá, blá, blá. É fazendo. Né? Então, eu vejo que a gente... Por isso que a gente se vigiar e a gente está com a atenção plena o tempo inteiro é fundamental nesse momento de país que a gente está vivendo, de tanta descrença, desesperança, porque qualquer escorregada que você der, você perde essa confiança das pessoas. E isso é o básico hoje. Olha, então, trazer a confiança para a gente poder começar a fazer política pública, sabe? É porque demora, né? Às vezes, até a gente, com o nosso projeto, que é um projeto tão legal, as pessoas demoram para entender, para confiar, acha que é um movimento feminista, acha que é luta, acha que várias coisas, e aí que não a gente... são. Exato. Mas aí você precisa explicar. Então, assim, por que eu falo, né, que a mulher tem uma responsabilidade, eu acho que é maior...
ela precisa andar reta. Sim. Ela precisa de retidão, porque é o que as pessoas hoje estão confiando. Não, há uma mulher. Pô, põe uma mulher no STF. Depende, é uma mulher competente, é uma mulher que é de conduta ilibada, é uma mulher que tem o notório saber. Não é assim. Exato, não pode ser só porque é mulher. Exato, eu acho que isso fica, né? Até descredibiliza a gente. A gente não é só um gênero. Claro. Exato. A gente pensa, a gente tem competência, a gente sabe fazer, a gente vai. Né? Então, eu acredito muito que essa responsabilidade hoje na gente ela é muito bacana, mas ela precisa de muita união para a gente conseguir também fazer as coisas, porque é aquilo que você falou sozinha, eu não vou conseguir. Eu preciso das outras vereadoras lá da Câmara. De 23, nós somos em 4. Eu preciso da parceria deles. Claro. Eu preciso, né, todos os servidores lá que nos apoiam. Preciso de vocês aqui. Cara, a gente precisa um do outro. Sempre, sempre. Isso é incrível, né? Pri, para finalizar esse papo, eu queria que você falasse especificamente sobre essa lei que tem a ver com a gente. Você vê quantas coisas, mas vocês veem a profundidade dessa lei, né? Tudo que a gente falou, ele gira em torno dessa lei, porque ela reverbera em muitos setores. Então, a gente pode ser que coloque, que é a lei, colocar a defesa pessoal, o comportamento defensivo nos espaços públicos da cidade. Nas escolas, nos parques, nos ginásios, nas atividades, abrir os eventos que seja com a fala de vocês, né, que são as especialistas. Então, ele é amplo, mas se a gente não tiver o terceiro setor junto, se a gente não estiver ouvindo essas famílias, se a gente não tiver a prefeita e os secretários lá achando bacana, você vê que rede que está, né, no meio disso tudo para ela acontecer. A própria lei lá que a gente falou do atleta Mogiano, porque qual é a forma de remunerar esses monitores? Como que a gente vai remunerar quem forma essas pessoas que vão ter uma árdua missão de transferir isso para mais e mais pessoas? Exato. De que forma? Oficinas, aulas. Então, é uma lei, mas agora a gente vai ter que viabilizar ela acontecer. Né? E isso é o mais importante. Não adianta a lei vai para a gaveta. O que a gente mais ouve é lei de empreendedorismo nas escolas, lei de educação financeira. Cadê ela acontecendo? Não está. Por quê? Porque quem está dando essa aula não sabe. Não é necessariamente da praia, daquela área. Então, fica uma lei. Aí eu fiz a lei, mas me leva numa escola que está rolando. Onde está acontecendo? Me leva. Eu quero ver a criança que está tendo educação financeira e como que ela está agindo com a poupancinha dela ou como que ela está vendendo alguma coisa que seja o conhecimento dela. Que para mim faz todo sentido. Um é bom em matemática, outro é bom em ciência, faz a troca e ali já rola uma permuta. A primeira ação mercadológica é a troca que a gente viveu. E ele já começa a ter uma noção. Cara, o que eu faço tem valor. Eu manjo de matemática. O outro manja de português. Se eu ensinar ele me ensinar, eu já estou criando uma mercadoria de valor. É o princípio do mercado, da educação financeira e tal. Então, assim, essa base... e de como a gente vai implementar, eu acho que agora é a gente se unir para ver. Sim. Né? E é uma lei que traz, aí elas vão dar aula para vocês, mas é muito mais, né, do que a questão das técnicas de lutas e tal, mas de um comportamento. Aí agora eu pergunto, eu queria que vocês falassem um pouco desse comportamento. Então, quando a gente propôs, né, a questão do comportamento defensivo, é realmente a diferença, né, a defesa pessoal ela tem no mercado, atrelada a outras lutas, e a gente quis separar, né? Não estar atrelado a uma luta, mas sim um comportamento, né? Uma postura defensiva, que é essa que muda o cenário de violência, ou muda o cenário que a gente estava falando lá no início. Quando você se postura diferente diante de um problema, você acaba mudando todo o cenário da coisa. E é isso que a gente quer ensinar para os adolescentes também, no caso, nos espaços municipais. É isso. É ele saber se posturar numa divergência, também em um perigo, mas também a gente vê o despreparo hoje dos adolescentes em relação ao mundo, em relação à vida. Né? Acontece alguma coisa, já não sabe como agir, porque não tem esse preparo. E a gente quer preparar de forma no corpo, né, para ir para a mente. E falando de união, é exatamente isso. Eu, sou professora,
de técnicas de defesa pessoal, de jiu-jitsu, mas eu não entendia muito de mulher, assim, de mente, aí por isso que eu me uni com a Paty. Olha que dupla incrível, complementar total. Exato, a gente tem que, no começo eu falava, mas o que eu vou, não? Como que eu posso contribuir? Agora vocês viram, né? Mas olha só, porque eu também imaginava que defesa pessoal era apenas algo do corpo, de eu me defender de uma agressão ou de uma abordagem indesejada. E a gente percebe que, opa, não, a defesa ela vem antes, ela vem de ter consciência, saber quais são os sinais de abuso, de violência, como a gente pode trabalhar isso com as meninas, com os meninos, com as mulheres, poder estar atenta, de estar atenta aos sinais dentro de casa, na rua, no trabalho, tudo, né? de estarmos juntas, de termos um lugar seguro para conversarmos, para fazermos trocas, saber dos meus direitos. Olha que incrível isso, cara. Olha como essa lei vai muito além. Vai muito exatamente. além. É pra gente se ajudar mutuamente. A gente sempre brinca, não é uma guerra contra os homens, contra a sociedade, pelo contra contrário, nada. Pelo é contrário. anti-guerra. Exato. É. É para não chegar Pra não na fazer, violência. a gente faz política para não fazer guerra. Exato. Né, eu falo, a política é a evolução da guerra, é você poder conversar. Cara, realmente o que você pensa é diferente do que eu penso, mas sabe que algumas coisinhas aí fazem sentido quando eu ponho aqui o meu salzinho, você põe o seu açúcarzinho e dá um agridoce. Isso. Cara, é isso. Então, assim, por isso que a gente fala, a gente vai mudar até as discussões políticas. Porque é entender o outro, a realidade do outro. O que você está vendo aqui não é o que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo um monte de espuminha super linda aqui. Você está vendo uma cortina. Opa, peraí. Deixa eu virar aqui. Exato. E ver o seu olhar. Porque, na verdade, nossas diferenças nos completam. Eu e a Paty, nós somos total diferentes. Mas que bom, assim. né? Que bom. E, não, exato. E que legal, porque... E os comuns também, né? Sim. Pô, aqui eu tô nos meus, eu pertenço e tal. Exato. Mas vem um que não tem problema, vem. Esses dias chegou no gabinete um senhor lá, eles estão aqui para não me deixar mentir, e aí ele já entrou, tal, ele estava meio nervoso, não sei o que lá, e o pessoal deu uma tensionada. Eu cheguei, né? Eu estava fora, eu entrei. Aí ele falou, oi, você que é vereadora? Eu falei, sou eu mesmo, prazer, tal, né? Já dei um abração nele, aí ele já quebrou. Aí ele falou para mim, eu sou de esquerda. Eu falei, não tem problema, aqui o senhor é bem-vindo. É o seguinte, a política pública está muito acima de direita e esquerda, né? É. Falei, porque é ela que transforma. Aí dá aquela quebrada, porque aí todo mundo já veio assim. Eu falei, o senhor é muito bem. Conta. E aí, o que traz o senhor aqui? Como a gente pode ajudar? Ele contou a historinha dele porque e tal. Complementa o outro, então, assim, na verdade. é isso. E ali já era um embate. Sim. Inclusive, aí a gente vai falar muito de comunicação não violenta e tal, né? Exato. Você dá um abraço, né? Exato. Eu falo, até o aluno que eu reprovava, ele me abraçava no final. Eu falei, cara, você vai ver. Você vai ser outra pessoa depois dessa reprovação. E eu falei, vem aqui, dá um abracinho. Aí saía cabisbaixo, mas depois falava, cara, que louco aquilo. Então, assim, é muito de como a gente tá atento, olha para aquilo, vem um ataque, neutraliza. Exato. Né? No primeiro momento, eu não vou devolver. No devolver. primeiro momento, eu vou neutralizar. Se der, né? Ok, senão eu fujo também. Exato. Mas abaixo e fujo, né? Então, eu acho que são essas técnicas que eu nunca fiz luta, né? Mas acho que a luta da vida só, que você... E pensar, né? Eu falo muito de estratégia. Sim. Estratégia é escolha. Sim. Eu escolho bater, eu escolho fugir. Eu escolho... entrar nesse ambiente que meu coração está apertado aqui, está me falando, não entra, Exato. e ouça seu sexto sentido, sua intuição, que é muito da mulher. Não entra. E você sai, que eu até contei lá no plenário, fugi de 3 assaltos. Por conta de alguma coisa apertou, eu falei, sabe, postura, vamos né? sair, mas você tá atenta, né? Exato. Tá ali, tá ouvindo, tá, olha para o ambiente, né? Aquela casa da ucraniana lá no trem, que é uma coisa mais terrível. Olha para tudo aquilo. Eu sou aquelas que desconfio até da sombra. Não, mas precisa. Infelizmente, a gente qualquer coisa eu precisa peço desculpa, mas eu prefiro pedir desculpa do que vacilar. Exato, do que arriscar, e ensinar, né? Os nossos a serem Exato. assim. E principalmente as meninas, não ter... Tudo bem falar não, tudo bem, não estou confortável com isso. Não tá legal. Não tá legal. Como você falou, não precisa ser bruta, mas você pode se posicionar, se colocar, legal, né? E uma coisa que a gente incentiva muito, principalmente nos workshops, é não criar, você é menina, sabe? A gente já cria
Já separa os gêneros de criança. Ah, não, você é menina, você tem que ficar quieto. O menino pode correr. Você, não é? Tipo, às vezes são coisas assim Fora, que são, ó, você parecem ser nocivas, mas faz toda a diferença. Não, é ali na hora que você está, né? A gente está falando muito de primeira infância, né? Falamos muito na nossa gestão, na gestão anterior, e agora a prefeita continua aí firme nessa política de primeira infância. Cara, é a hora que a doutora também falou, a psicóloga sábado, cara, é a hora que as conexões estão acontecendo ali. Então, você vai para a escola, ó, menina, menino fica boazinha, ele não. Ele exato. Já, né, menino não chora, menina chora, engole o choro. Cara, todo mundo tem sentimento. Exato. E às vezes precisa chorar. Quem que não ouve, né, na adolescência? Não, você não pode ficar com os meninos, hein? Mas, ó, você vai lá, pega todas. Caramba, né? Exato. Então, essas falas, isso às vezes é repetitivo ali, é num ambiente tal, é com o parente, é com o tio, é com não sei quem. Aí ele começa a acreditar que é aquilo mesmo. Exatamente. Né? E não é, então a gente precisa quebrar, mas é a falta da atenção. Exato. Tenho certeza que um pai, um tio, se prestar atenção no que está falando, não, o que nós estamos falando? Exato. Espera aí, não é isso. Não é por aí. Pri, dentro do nosso projeto, a gente quer muito agregar assim outros profissionais, sabe? Que é psicóloga, é advogada, educadora. Porque todo mundo é muito no jogo. disciplinar. É muito multi. Essa muito. consciência, ela vem de vários aspectos, assim. Então, e você sabe que eu falo, às vezes, né? Eu quero a lei aplicada, mas o fato da gente ficar divulgando a lei atrai essas pessoas. Claro. As pessoas falam, eu quero participar disso. Isso. Poxa, né? O que é exatamente? Então, onde a gente tem a oportunidade de contar? Mas vai ser aplicada, se Deus quiser. Não, tem que ser, porque senão eu falo, não sei quem o Darwin perguntou para mim, Priscila, o bicho da política te mordeu? Te picou? Aí eu olhei para ele e falei, não. Aí ele, como assim? Eu falei, não. Mas você já está, né, no segundo mandato. Eu falei, não, se eu entregar, me picou. Se eu não entregar, eu não quero, não. Porque fica frustrante, angustiante. Você está ali, aquela população que votou em você e os outros estão querendo, confiou, esperando. E você não consegue fazer, ou não faz a entrega, ou não vê a efetividade, ou não vê a transformação na vida. Cara, desculpa, é aquilo. Na sala de aula eu transformo muito mais. Então eu não. Tem que ter um propósito, me picou, né? Eu já era política. Sim. Eu já era política professora. Sim, como pessoa, né? No dia a dia. Então eu acho que essa também é a consciência que a gente precisa trazer para a política. Gente, ou vocês façam alguma coisa aí que muda a vida das pessoas, ou larga, sai dessa cadeirinha. Né? E cada um fazer o seu Brasil, exatamente. Que aquilo é muito incrível, porque às vezes né? também eu exijo do político, mas eu não faço a minha parte. É o que a gente estava falando, eu furo a fila, eu estaciono na vaga de deficiente, eu vou pelo acostamento, porque eu tô com pressa, porque eu tô atrasado. Único, né? Exato. Faço pequenas corrupções e... Não, tudo bem. Não tá tudo bem. Mas Pri, isso daí... Nossa, você chega a ouvir, né? Mas você é ingênuo ou você... Como que é? Que eu já ouvi, você é ingênua ou você é muito correta? Eu falei, não, eu sou correta e intencional, não sou ingênua nada, eu sei o que eu estou fazendo. Exato. Não é sem querer, fui ingênua. Não, eu não sou, eu quero que seja assim, se não for assim, eu tô fora. É isso. Porque precisa ser, né? Precisa tem ser que assim. ser, é isso, porque o que eu vou falar para mim mesma no espelho, para minha filha que está ali, meus alunos, meus amigos, pra gente, pra Deus. Exato. Quando bater lá no último dia, lá, o primeiro, né, que seja lá, ele olha o teu livro. Tô vendo aqui umas coisas, minha filha. Não, que eu tentei, Deus, né? Pô, você vai prestar conta disso. É a justiça que não é daqui, é divina. É verdade. Então, é por isso que eu falo de temer a Deus. Que as pessoas não temem mais a Deus, né? É verdade. Cara, que é o mais importante, e o que é mais importante é o temor a Deus em todos os sentidos. É ser menos religioso e mais cristão, na verdade. Né? É isso aí. Nossa, quanta coisa legal, né, gente? Quanta coisa, gente! Que delícia, Ai, que Pri! legal. Olha, obrigada, foi um super eu. prazer mesmo. Muito também, tá com Muito vocês. bom ver uma mulher assim ativa e na política, e professora, e atleta agora. Tô puxando sardinha pra isso, hein? E saber que nós estamos caminhando juntas. Isso é muito legal. Isso é muito bom. Ter vocês aí, sabe, a gente fazer acontecer, porque vai ser muito legal para vocês,
né, em termos de realização, Sim. ver, né, Mi? Ai, Pô, a nossa. Michelle levou esse projeto para o Ministério. Nossa, demais, Lá para demais. Brasília esse né, projeto foi. Maravilhoso. Então, assim, aquilo eu falei, cara, nós temos que colocar aqui. É. E não pode ficar lá numa gaveta no Ministério. Vamos Né, fazer verdade. acontecer. Pra que Vamos falem, fazer peraí, acontecer. captura aquela menina lá, aquela Michelle lá que Como veio aqui em que Brasília. é? É e isso vem, mesmo. Porque tem condição. Tem Sim. condição, tem verba, tem muito imposto pago para fazer. E por salvar vidas. Exato, Né? que é o principal. Nossa, é um isso, propósito é o muito principal. grande É envolvido. muito legal, Muito, é salvar muito vidas. lindo. Então, assim, eu acho que agora, para nossa lição de casa, é estar mais juntas, né? Sim. Em termos de, e aí, em que pé que tá? Criar até um cronograma mesmo de ações. O que a gente precisa agora? Miopre, agora precisa Ótimo. achar os formadores. Quem pode ser? Ah, a Maria, a Paty, a Mi, a Joana, a Antônia. Legal, vamos falar com elas? Vamos. Vamos fazer um oficinão Legal. para ver? Vamos conversar com as mães para entender se é contraturno e ver lá na educação se dá? Vamos conversar com a escola estadual, a dirigente. Dirigente, ó, e aí, que você já fiz amizade, então já dá pra gente ir. Vamos fazer um aulão, o que você topa numa primeira reunião aí? São 60 mil adolescentes. Olha só. É muita 60 mil, coisa. né, no Sim. total. Se a gente entender que 52% é feminino, a gente está falando de 30 mil meninas, adolescentes. Cara, entendeu? É um exército, né? Vamos conversar com ela, vamos. Eu acho que é desenhar os próximos passos, Sim. a gente começar a fazer, não deixar esfriar. É, E não. colocar data ali para a gente começar a fazer as entregas, né? A gestão. Bora Sim. lá. E eu Né? tô para isso. Nós também. Pri, eu queria muito agradecer e eu queria externar todo o meu carinho e admiração por você. Parece uma coisa besta que eu vou falar, mas eu falo pra... Eu falo, gente, eu não encontro uma pessoa que fala, que assim, torce o nariz pra Priscila. De verdade, fofos. nunca. Pessoas nunca fofas. Não, isso, na verdade, reflete aquela pessoa que você é, tá? Porque, assim, tem sempre alguém que torce o nariz. Com certeza mas eu tem. não tem, juro pra você. Sempre quando eu falo, já desde antes, porque a gente fez algumas coisas quando você era vice-prefeita lá numa escola de empreendedorismo que faz o Shark, tipo um Shark Tank, sabe? Eu fui lá e a gente estava junto. Não. Foi num cronograma da prefeitura, mas foi no começo do mandato de vice-prefeita. Por causa da oficina, e eu fui e a gente ficou junto lá num painel, foi bem legal. Então, eu já conheço algumas pessoas que convivem com você, e isso é muito legal. Parece um detalhe, mas eu queria muito te falar isso. Obrigada, Queria que muito linda. externar todo o meu carinho, toda a minha admiração. Não só pela mãe, pela esposa, pela vereadora, mas pela pessoa que você é, de verdade. E olha só, meu marido foi seu aluno e ele feedback é totalmente diferente daqueles primeiros lá. Ele falou, a Priscila é sensacional, de verdade. Que bom, né? É, muito bom. É isso. E hoje... Obrigada eu, viu, gente? Né? Assim, também dizer que eu tenho uma admiração por vocês enorme. Nossa, eu falo, realizar esse projeto, parece que assim, eu estou vendo vocês felizes, me deixa tão feliz. E eu também tenho um carinho, um amor por vocês, Que de bom, verdade, delícia. pela vida de vocês, pela família. Conhecemos lá os filhos e tal, né? O maridão aí, que é um amigo de longa data. E desejo assim que essa energia, esse amor que a gente tem por nós, que a gente possa assim passar também para outras mulheres, né? Sim, E mostrar com como certeza. isso é vital. Isso não deixa a gente adoecer. É. Tem coisa mais abençoada. É verdade. Então, assim, amo vocês, viu, meninas? E quero muito Que bem. delícia. E estou à disposição, assim, quando falar de vocês, não tem... Olha a agenda, não. Ok. Bora. Pode fazer que para elas tá ok. De verdade. Obrigada, viu? Obrigada Muito obrigada pelo convite pelo lindo carinho. e um beijo aí em vocês com todo amor e carinho. Obrigada, obrigada. E olha só, toda vez que uma mulher se posiciona, ela também faz política. Segurança é também nosso direito. Até o próximo episódio.